certeza se lembram daquele tempo em que a vigília começava 9 da noite e ia até 6 horas da manhã. 7 horas da manhã. Tinha um intervalinho de 15 minutos. O resto era só oração. E era uma bênção. E nós precisamos orar bastante. Nós estamos num projeto sem tempo para acabar, numa campanha de tempo indeterminado de jejum e oração. E quem se lembra o motivo dos nossos jejuns e das nossas orações? Salvação de almas. Nós estamos jejuando pelo menos 2 vezes por semana para isso, para Jesus salvar almas, transformar almas, libertar almas. E eu creio que o Senhor está nos ouvindo e nós colheremos muito em breve os resultados da nossa oração. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Salmo 3. Eu creio, Gerson, não reparei se na nossa página no YouTube existe uma playlist para salmos. Mas pode criar, porque nós temos várias mensagens no livro de Salmos, que vários irmãos, inclusive eu, pregamos no livro de Salmos. Então, volta e meia, nós temos aqui na congregação uma mensagem embasada no livro de Salmos. Esta será mais uma mensagem no livro de Salmos. Interessante que esta semana nós estávamos lá em casa no nosso culto matinal. Eu estava com os meus filhos. A Elaine tinha saído para trabalhar. E eu li esse salmo com eles, porque nós estamos estudando o livro de Salmos, capítulo a capítulo. E esse salmo, quando eu li, ficou no meu coração. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu registrei aqui para compartilhar. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Curve a sua cabeça. Pai bendito, nós estamos mais uma vez em oração nesta noite. Agora, diante da tua palavra, Senhor, nós lemos o Salmo 3. E há, sem dúvida alguma, uma mensagem, uma verdade, ou algumas verdades aqui, que o Senhor deseja que nós possamos aprender com urgência. Fala, Senhor Espírito Santo, ao nosso coração, como já tens falado. Dá-nos discernimento, sabedoria e graça na compreensão, no estudo da tua palavra. Que nós sejamos, ó Deus, como terra boa, que ao receber a boa semente, frutifica para a tua glória. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos expor um dos muitos salmos escritos por Davi. Um salmo que, segundo a própria epígrafe do texto, ou seja, segundo o próprio título do texto, diz que foi escrito na ocasião em que Davi fugia de seu filho Absalão. Falando de Absalão, apenas algumas informações bíblicas e históricas a respeito dele. Foi o terceiro filho de Davi. Foi filho
de Maaca, uma das esposas de Davi. Maaca era filha de um rei pagão. E Davi, em uma das suas incursões de guerra, provavelmente tomou ela como esposa no lugar do despojo. No livro de 2 Samuel, no capítulo 14, versículos 25 e 26, nós lemos a respeito de Absalão. E o texto lá diz que Absalão era um belo jovem. Ou seja, Absalão era um homem muito bonito. E o texto chega a dizer que ele era tido entre os de Israel como o mais belo. Fisicamente ele era simplesmente perfeito. E o texto diz, 2 Samuel capítulo 14, versículos 25 e 26, que no seu corpo não havia sequer uma deformidade. Seus cabelos eram volumosos. E o texto também diz que ele os cortava apenas uma vez por ano. E quando ele pesava os seus cabelos, eles chegavam a 2,5 kg. Mas apesar, irmãos, de todas estas virtudes físicas de Absalão, ele revelou ao longo do tempo possuir um caráter reprovado. De um momento para o outro, nós lemos na Bíblia que ele se revoltou contra o seu pai e daquele dia em diante passou a lutar para usurpar, para tomar, para possuir o trono de Davi. E se os irmãos tiverem a curiosidade de ler em detalhes esta história, esta narrativa, basta ler o 2º livro de Samuel, dos capítulos 15 até 18. Voltemos-nos para o texto do Salmo 3. No Salmo 3, Davi reconheceu primeiro o notável agravamento das circunstâncias que o rodeavam, que o cercavam. E ele nos mostra que estas circunstâncias que o cercavam e paulatinamente se agravavam, girava em torno da questão dos seus inimigos. Mas por outro lado também nós vemos aqui no texto que Davi expressou em oração, e eu creio que em alto e bom som, a sua irretocável confiança em Deus. Ele tinha plena certeza que mesmo que de um lado seus inimigos cresciam em número, por outro lado, ele tinha um Deus que a seu tempo viria como sua salvação. Então vamos para o texto. Dos versículos 1 ao 2, Davi apresenta a Deus as suas circunstâncias. Na primeira parte do Salmo, versículos 1 e 2, Davi dirige-se a Deus. Quem era Deus para Davi? O seu Senhor. Vejam que é assim que ele começa o primeiro verso. Senhor. Ao Senhor, Davi, em clamor, expôs em detalhes a questão do crescente número dos seus inimigos, porque, como eu acabei de dizer, esta era ou eram as suas circunstâncias. E a partir do que nós temos aqui no texto do Salmo 3, nós observamos que as circunstâncias que o envolviam, repito, tratava-se do crescente aumento dos seus adversários, que aqui no texto Davi chama de opressores e rebeldes. Vejamos o que Davi diz a respeito disso. Verso 1. Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos os que se rebelam contra mim. A razão deste crescente aumento dos opressores, dos rebeldes e dos inimigos de Davi, estava intimamente ligada às ações do seu filho Absalão. Absalão, por todo o reino governado por Davi,
estava promovendo uma verdadeira insujeição ao seu pai. Por todo o reino de Judá, ou melhor, de Israel, porque tratava-se de um reino unificado, Absalão trabalhou para persuadir o povo a se voltar contra o seu rei, o rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, está escrito que Absalão seduziu o coração da população de Israel. E o texto diz que dia a dia conquistava a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei, no caso Davi, lhes fizesse justiça. E no versículo 3, ainda de 2 Samuel 15, o texto diz que um mensageiro procurou Davi para dizer-lhe que o coração dos homens de Israel havia se voltado para servir a Absalão. À medida que os inimigos, então, e os opressores e os rebeldes se avolumavam, cresciam em número contra Davi, Davi se via como sendo homem, claro, cada vez mais coagido, cada vez mais encurralado por aquelas circunstâncias, de modo que ele toma uma decisão. E a decisão foi a de não lutar contra o seu próprio filho. E por essa razão, o texto diz, 2 Samuel de 15 a 18, capítulo 15 a 18, que ele toma a decisão de fugir. Quando ele faz isso, ele acaba enchendo ou colaborando para que o coração dos seus inimigos se enchesse ainda mais de uma certa arrogância, de um certo sentimento de autossuficiência, de modo que eles chegaram ao absurdo de dizer o que nós temos no versículo 2, que para Davi não haveria socorro da parte de Deus. Versículo 2. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus jamais o socorrerá. Eles estão dizendo, não há nada que Davi possa fazer, ou Deus vá fazer, melhor dizendo, para salvar ou para socorrer Davi. No apogeu da sua soberba, esses inimigos declaravam isso. No versículo 3 ao 5, nós temos Davi professando sua total confiança em Deus. Nós vemos que as circunstâncias que cercavam Davi durante esse período em que ele fugia do seu próprio filho, bem como dos opressores e rebeldes que ele conseguiu gerar nas suas incursões, ele estava cercado por situações extremamente intimidadoras. E essas situações estavam, como nós dissemos anteriormente, relacionadas ao aumento, ao crescimento acentuado dos seus inimigos, dos seus opressores. E mesmo ele tendo optado por fugir do seu filho e dos seus inimigos, Davi, dos versículos 3 a 5, demonstrou uma inegociável confiança no Senhor. Ele estava cercado pelos seus adversários. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho, bem como pelos opressores angariados por seu filho. Mas ele demonstrou não ter abdicado da sua confiança em Deus. Ele professou ao longo desses versos uma fé não só real, não só sincera, não só verdadeira, mas também inabalável, uma fé irrestrita em Deus. E quando ele faz as declarações do verso 3 a 5, ele declara não só quem Deus é, mas também o que ele representa para a sua vida. Davi cria em seu coração que Deus era o seu protetor. Versículo 3, parte A. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege.
O que é o escudo numa batalha? O escudo é uma arma de defesa. Deus é para o crente escudo. Deus era para Davi sua proteção. Em sua fé, ele cria que mesmo cercado por seus opressores, mesmo considerando o fato de que eles se avolumavam cada vez mais, os opressores não poderiam atingi-lo, porque estava ao seu redor um Deus que é ou que era o seu escudo. Davi cria que Deus era a sua honra. Mas tu, Senhor, és minha glória. A palavra glória pode ser traduzida aqui como honra. Se Absalão, juntamente com os opressores que ele está angariando ao longo do reino para se rebelarem contra mim, quiserem me humilhar, eles podem tentar, mas eu creio que eu tenho um Deus que é a minha honra. Um Deus que é a minha glória. Davi cria que Deus era o seu grande motivador, versículo 3, parte C. Mas tu, Senhor, és o que me ergue a cabeça. O que me ergue a cabeça. Os seus opressores estavam com sua perseguição e rebeldia, tentando colocá-lo numa jornada onde ele andava encurvado, de cabeça baixa, se sentindo o menor dos homens. Mas ele cria que Deus era o seu grande motivador. É o Senhor que me ergue a cabeça. Quando eu estou de cabeça baixa, me sentindo o menor dos homens, o mais incapaz e débil dos homens, o Senhor ergue a minha cabeça. O Senhor trabalha a minha motivação para que eu me levante e ande de cabeça erguida. Davi cria que Deus era a sua segurança, melhor, o seu ajudador. Versículo 4, em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu santo monte, ou sagrado monte, ou monte sagrado, ele me responde, ou ele me auxilia. Nada do que estou vivendo, é como se Davi dissesse isso, está passando batido aos olhos de Deus. Nada do que eu estou pedindo está ficando sem ser ouvido pelos ouvidos de Deus. Deus está ouvindo meus lamentos, Ele está vendo a minha circunstância, Ele está recebendo os detalhes daquilo que eu estou sentindo, e eu creio que Deus é o meu ajudador. Eu clamo, e Deus, de onde Ele está, apesar de ser um lugar santo, sublime, elevado, sagrado, Ele me responde, Ele me auxilia. Davi cria que Deus era a sua segurança. Versículo 5, eu me deito, logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Ele está dizendo, eu deito na minha cama, eu consigo encontrar o sono, e eu consigo despertar, porque eu sei que é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me sustém, é o Senhor o garantidor da minha segurança. Porque só pode deitar em paz, mesmo cercado por opressores e rebeldes e inimigos que estão caçando sua vida, aquele que encontra em Deus segurança. É como se Davi dissesse, irmão Abner, o meu filho, juntamente com aqueles que ele angariou para me perseguir e se rebelar contra mim, eles podem me caçar por todo o território de Israel, mas eu não vou deixar de dormir com medo disso, porque o Senhor é a minha segurança. Por isso eu deito, eu durmo, eu desperto, porque o Senhor é quem me sustém. O Senhor é quem me protege. Você se sente protegido pelo Senhor?
Ah, meus irmãos, como Satanás procura a nossa vida diariamente, mas Deus está nos escondendo, Deus está nos sustentando, Deus está nos colocando num lugar de segurança. Nós temos um Deus que nos esconde num lugar de segurança. Satanás passa do lado e não consegue nos atacar e nos atingir, porque nós temos um Deus que nos sustém. A gente deita, a gente acorda, porque o Senhor nos sustenta. Agora, há ainda no texto algo interessante a ser observado. É que Davi, no auge da sua confiança em Deus, ele conseguiu elaborar naquelas circunstâncias tênebres, escuras, obscuras, 2 contra-argumentos. O primeiro contra-argumento é relativo ao número dos seus opressores. E o segundo contra-argumento é relativo àquilo que os opressores alegavam. Vejamos o primeiro. Se de um lado os seus opressores, os seus inimigos, aqueles que estavam se rebelando contra ele, eram numerosos, bem como aqueles que se levantavam contra o seu governo, liderados por Absalão. Por outro lado, Davi contra-argumentava para Deus e para si mesmo. Versículo 6. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. De um lado, há os inimigos crescendo. Ele cria um contra-argumento a esse fato. Por outro lado, ele diz, não temo, eu não tenho medo. Eu não fico desesperado. Eu não perco noites de sono por causa dos meus adversários ou dos meus milhares de adversários que me cercam por todos os lados. O segundo contra-argumento, em relação ao que os inimigos alegavam, eles diziam, Deus jamais o socorrerá. Algumas versões dizem, Deus jamais o salvará. E Davi, no versículo 8, ele expressa o seu contra-argumento a essa alegação dos inimigos. E ele diz, do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Se os inimigos estão dizendo, Davi, Deus jamais o salvará. Davi, Deus jamais o socorrerá. Davi está contra-argumentando, fundamentado na sua fé, dizendo, do Senhor virá sim a minha salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Deus me socorrerá, sim, Senhor. Deus virá me salvar, sim, Senhor. Não é o que vocês estão alegando que eu acredito, é naquilo que eu sei sobre Deus que eu acredito. Deus não vai me deixar aqui do jeito que eu estou. Deus não vai me desamparar. Deus não vai me abandonar. Deus não vai me esquecer. Vocês podem me perseguir, mas Deus vai prover uma salvação. Deus vai prover um socorro. Deus vai prover uma intervenção. Obrigado, Deus. E finalmente, Davi pede a Deus uma intervenção. Versículo 7. Olha o que ele diz, versículo 7. Erga-te a meu favor, Senhor. Vejam que é uma expressão exclamativa lá, tem um ponto de exclamação. Ergue-te, Senhor. Ergue-te a meu favor, Senhor. Uma expressão, um pedido, um clamor carregado de sentimentos. Como que de alguém que já não está conseguindo lidar com aquilo. Ergue-te, Senhor. É como se ele dissesse, Senhor, saia da tua posição de repouso e comece a agir na minha vida. Saia do teu descanso e comece a se mover para me salvar. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta o dente ou os dentes dos ímpios. Aquela situação difícil, envolvendo a revolta de Absalão,
como nós dissemos até o momento diversas vezes, bem como o aumento daqueles que se insurgiam contra a sua autoridade, levou Davi até esse lugar, onde ele pede um agir de Deus, onde ele pede um intervir de Deus, uma intervenção de Deus. Davi queria que Deus, o seu Deus, agisse, proporcionando-lhe salvação. Agora eu quero esclarecer algo importante. Porque no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o conceito de salvação é um pouquinho diferente do conceito de salvação no Novo Testamento. Quando nós temos no Antigo Testamento a expressão salva-me, Deus da minha salvação, quem escreve está pensando na salvação no âmbito da libertação, do livramento. Quando ele diz salva-me, ele está dizendo me livre, me liberta. Davi, conforme o texto mostra, ele estava envolto naquele escopo de perseguição. Ele estava envolto naquele ambiente onde os seus opressores e rebeldes o perseguiam dia sim, dia também. Onde os seus inimigos caçavam a sua vida. Então, por isso, quando ele pede salvamento, ele está pedindo libertação, ele está pedindo intervenção a fim de provocar livramento. Em síntese, é como se nós colocássemos o que Davi disse da seguinte forma: Senhor, me liberta dos meus inimigos. Eles estão me oprimindo. Eles representam a circunstância que está me colocando num lugar de dificuldade. Porque para Davi, sendo ele homem, era impossível seguir em circunstâncias como aquelas. Por isso Davi ora, pede, roga, clama a Deus por sua intervenção. Em seu coração, Davi ansiava, desejava pelo momento, pelo dia em que Deus interviria contra os seus adversários, fazendo com que eles parassem de persegui-lo como vinham fazendo. Davi estava cônscio de que ele só se veria livre daquelas circunstâncias caso Deus interviesse. Eu pergunto aos irmãos nesta noite, qual é a sua circunstância? Eu talvez seja um dos irmãos aqui na congregação que mais prega sobre circunstâncias. Porque a vida é carregada de circunstâncias. Eu prego muito sobre isso para dar aos irmãos ferramentas para atravessarem ilesos as circunstâncias. Quais são as circunstâncias que te cercam hoje? Eu pergunto, o que está no seu entorno, à sua volta, que está te oprimindo? Que está tirando o seu sossego, que está te comprimindo, que está quase te deprimindo. E eu pergunto também, o que da circunstância que você está vivendo te faz se sentir pequeno, insuficiente, preso ou impedido? Seja lá qual for o que os irmãos estejam vivendo, cada um pessoalmente esteja vivendo em termos de circunstâncias. Uma das coisas que este salmo nos ensina é que em tempos de circunstâncias desfavoráveis, nós precisamos expressar a nossa confiança em Deus e declarar verbalmente tudo aquilo que nós sabemos que Deus é e o que Ele representa para cada um de nós. Independente de qual seja os inimigos que te cercam, te causando medo, dor, pavor, confusão, desatino. Diga nesta noite o que você sabe sobre Deus. Deus é o meu ajudador. Deus é aquele que me honra no momento oportuno. Deus é o meu maior motivador. Ele ergue a minha cabeça.
Deus é o meu ajudador, Deus é a minha segurança, Deus é a minha paz, Deus é a minha alegria, Deus é a minha bandeira, Deus é o meu pastor, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o socorro presente na hora da angústia. Diga, verbalize aquilo no que você acredita. Aleluia. Quando a circunstância estiver no seu entorno, pisando na sua cabeça, diga quem Deus é. Diga no que você acredita que Deus é. E diga o que Ele representa para a sua vida. Fique atento, irmãos, as circunstâncias ao seu redor vão emitir determinadas notificações para te levar ao desespero. As circunstâncias no seu entorno criarão uma narrativa para que você acredite nelas. As circunstâncias vão atuar como Senaqueribe em relação a Ezequias. Segundo Crônicas 32. O texto diz que Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Judá. As cidades fortificadas foram cercadas. E qual era o propósito de Senaqueribe? Invadir as cidades fortificadas e conquistá-las. Mais tarde, Senaqueribe dá o próximo passo na estratégia. Ele chama os seus oficiais e manda um recado por meio deles ao rei Ezequias. E ele diz a Ezequias, eu vou parafrasear porque o texto da carta é um pouco mais longo, mas eu vou traduzir o que ele disse naquela carta. Ezequias e povo de Judá, é inútil confiar no Senhor. É inútil vocês confiarem em Deus. Os deuses das outras nações não puderam poupá-las. Não será o Deus de vocês que irá poupá-los. Os deuses das outras nações não socorreram as nações. Não será o Deus de Israel que vai socorrer Israel. Só que Senaqueribe não conhecia o Deus de Israel. É um Deus incomparável. É um Deus que está assentado num alto e sublime trono, e Ele faz aquilo que Ele quer. É um Deus que está acompanhando a história do seu povo. É um Deus que não vai deixar o seu povo a esmo, solto nas circunstâncias, mas é um Deus que está só aguardando o momento para descer com poder e promover libertação, salvação e livramento. E foi isso que aconteceu. Deus interviu. Senaqueribe foi desbaratado com seu exército. Irmãos, entenda nesta noite, como Deus falou ao meu coração sobre isso, eu creio que eu devo dar ênfase aqui. Entenda nesta noite que o agir das circunstâncias é exatamente o mesmo de Senaqueribe, de Senaqueribe. As circunstâncias, eu estou falando das adversas, é óbvio, das difíceis. Elas te cercam e em seguida começam a emitir determinadas mensagens. Começam a emitir determinadas notificações, começam a mandar cartas para sua mente, começam a mandar recados para o seu coração, começam a enviar determinadas informações para a sua alma, e o propósito das circunstâncias é te enfraquecer, é provocar pressão, é provocar opressão, é provocar compressão dentro de você. E esses recados vêm sem uso de palavras. Eles começam a nascer na sua mente, são dardos inflamados. São setas. Proteja a sua mente destas mensagens que as circunstâncias te enviam.
Porque o propósito destas mensagens é te fazer abdicar da sua fé e da sua esperança no Deus da sua salvação. As circunstâncias querem te convencer que a única saída é reconhecer que Deus não está vendo, ou se está vendo, que Deus não se importa. As circunstâncias querem te convencer que Deus foi lá no seu guarda-roupa, arrumou as suas malas e foi viajar, mas isso não é verdade. Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não viaja, Deus está trabalhando diuturnamente. Ele está acompanhando todas as coisas. Acredite nisso. Glória a Deus. Aleluia. Não fique passivo. Não fique só recebendo notificação da circunstância. Crie um contra-argumento dentro da sua alma. Crie um contra-argumento na sua mente. Comece a combater as mensagens das circunstâncias com a mensagem da palavra de Deus, com aquilo que Deus diz sobre quem Deus é. São esses contra-argumentos fundamentados na fé que vão te dar armas para ir tirando de um lado para o outro as setas e os dardos inflamados do maligno. Irmãos, Satanás quer adoecer a nossa alma. Ele quer adoecer o nosso entendimento. Ele quer penetrar essa fortaleza, porque se ele colocar os seus soldados dentro deste campo, nós estaremos arruinados. Proteja a sua mente com a palavra do Senhor Deus. Povoe a sua cabeça com a palavra de Deus. E cada vez que Satanás mandar uma alegação, uma notificação, uma mensagem para dentro da sua cabeça, contra-argumente. Quer um exemplo? Se as circunstâncias estão dizendo que você está com problemas e que você não vai conseguir resolvê-los porque são muito complicados, contra-argumente essa mensagem das circunstâncias, declarando: eu tenho um Deus que é especialista em descomplicar as coisas. Não há nada difícil demais para Deus. Para Deus todo problema é fácil, e Deus vai a seu tempo descomplicar as coisas e me dar a capacidade de resolver problema a problema. Quantos acreditam nisso? Se as circunstâncias estão dizendo que você está doente e que você não pode sequer ter esperança de cura, contra-argumente essa notificação vinda das circunstâncias dentro da sua mente e declare: sim, eu posso estar doente. Sim, a medicina pode ter as suas limitações em relação à minha cura, porque a medicina tem a perspectiva de que o que eu tenho, eu terei de conviver com isso, mas eu sei que a Bíblia me apresenta um Deus que é chamado Jeová Rafá, o Deus que te cura, o Deus que te sara. Ele é o projetista do meu corpo, Ele é o grande engenheiro relacionado à biologia, e não há em mim qualquer debilidade, doença, enfermidade, que Ele não seja capaz de, com um único sopro, retirar isso da minha vida. Se as circunstâncias estão dizendo que você tem crises grandes demais e que isso vai custar a sua vida, contra-argumente nessa noite essas mensagens, essas notificações das circunstâncias, declarando: sim, eu posso estar vivendo duras e profundas crises, mas o meu Deus que controla o tempo, o meu Deus que controla o início e o final de todas as coisas, vai encerrar essa crise quando for a hora certa. Eu não vou morrer nessa crise ou por causa destas crises, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Eu não vou morrer, eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra
terra dos viventes. Por isso, nele eu serei forte, nele eu terei coragem, nele eu esperarei. Contra-argumente. Quando os inimigos começarem a lançar essas mensagens para te abater, contra-argumente. Diga o que você sabe que Deus pode fazer e vai fazer a seu tempo. Diga quem Deus é. Seja o que for que as circunstâncias no seu entorno estejam argumentando, contra-argumente com a sua fé e com aquilo que a palavra de Deus declara. E finalmente, queridos, por meio da oração, de joelhos dobrados, no silêncio do teu quarto. Apresente ao Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, o que você precisa que Ele faça para te ajudar a superar as suas circunstâncias. Faça isso com sinceridade. Faça isso com transparência. Seja explícito com Deus naquilo que você quer que Ele faça. Senhor, Davi disse, Salmo 3, eu quero que o Senhor se erga e me salve. O que você precisa que Deus te ajude ou faça por você nessa circunstância? Apresenta isso em oração. O crente é o único da terra que vence de joelhos dobrados. Aleluia. O povo de Deus é o único povo, o único exército que não vence pegando em espadas, pegando em armas, entrando em tanques. O povo de Deus é o único exército que vence à medida em que ora. É o único exército que vence enquanto está de joelhos dobrados. Mas Felipe, eu já falei tanto com Deus sobre isso. Continue falando com Deus sobre isso. Mas eu já estou insistindo há tanto tempo com Deus a respeito disso. Continue insistindo a respeito disso. Perseverai na oração, zelando nela com ações de graças. Orai sem cessar. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Ore, 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 até que Deus abra os céus e desça para resolver isso. Meu Deus, meu Deus, dobre o joelho, ora. Entra no teu quarto, fecha a portinha, dobra o teu joelho. O Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Ele vai agir, Ele vai fazer. Mas ore. Ore sobre isso. Ore sobre isso. Ore sobre isso. Ore sobre isso que está acontecendo. Ore sobre isso. Eu não sei porque eu estou repetindo, mas Deus sabe. Ore sobre isso e não pare de orar sobre isso até que Deus venha, até que Deus se erga, até que Deus intervenha na sua vida. Ore sobre isso. Oh, Deus bendito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando aqui nesta noite. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora. Não adianta ficar dividindo isso com amigo. Eles são seus amigos, mas não podem te ajudar. Não adianta dividir com marido, mulher, pai, mãe. Eles te amam, mas eles não podem te ajudar. Mas Deus pode te ajudar. Diga nessa noite, Deus pode me ajudar. Diga, Deus pode me ajudar. Diga, Deus vai me ajudar. Aleluia. 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 As circunstâncias estão mentindo para você.
Porque Deus vai te ajudar. As circunstâncias estão te enganando, porque Deus vai te salvar. Ele vai te libertar disso. Ele vai te livrar dessa situação. Então acredite no que a palavra de Deus diz a respeito do caráter de Deus e confie nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pressinto nessa noite um tempo de grandes intervenções da parte do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Eu antevejo um mover extraordinário, uma intervenção, um milagre que não pode ser declarado, será grande. Será extraordinário que Deus vai fazer. Mas continue orando. Continue orando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. 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 O que Deus nos diz é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Aquietar, irmão, é parar de ficar doido, desesperado. Sabe? Pegando os poucos cabelos que ainda estão na cabeça e começar a arrancar. Ficar quieto é fazer isso daqui, ó. Eu estou me mexendo, estou andando de um lado ao outro, estou contando meu problema para todo mundo, mas ficar quieto é isso aqui, ó. Vou aguardar, Senhor. Vou continuar orando, esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor são como montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Aguarda, aquieta, espera. No Cronos pode ter passado, mas no Kairos ainda não chegou. Aleluia, aleluia. No tempo de Deus está vindo. Diga para você mesmo: está vindo. Agora diga: está chegando. Aleluia. Diante das circunstâncias, meus irmãos, sejam elas quais forem, estamos concluindo agora. Demonstre toda a sua confiança em Deus. Não acredite nos recados, nas mensagens, nas notificações que provêm das circunstâncias que estão ao seu redor. Proteja a sua mente e crie contra-argumentos a tudo que as circunstâncias estão declarando. Contra-argumente as mensagens que estão vindo das circunstâncias com a sua fé e com tudo aquilo que você sabe a respeito do caráter de Deus. E finalmente, como eu disse, ore. Coloque tudo em oração. Diga para Deus o que você precisa que Ele faça. Ó Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que foi pregada nesse momento. E é da Tua palavra, do ouvir a Tua palavra, que vem a fé. E que nessa noite, ó Deus, esta palavra tenha fortalecido a fé no coração dos meus irmãos. Daqueles que estão dizendo a si mesmos: não há nada que possa ser feito nas minhas circunstâncias. Não há nada que Deus vá fazer para me ajudar com isso. Mas que nesse momento o Senhor promova a fé no coração da Tua igreja. Cada um de nós aqui dentro, Senhor. Estamos lidando com circunstâncias que estão tentando nos pressionar, nos oprimir, estão tentando nos deprimir, estão tentando, Senhor, afugentar do nosso coração a confiança em Ti. Mas que nessa noite o Senhor possa estar liberando uma renovação sobrenatural sobre a nossa fé.
E que assim como Davi, nós possamos declarar que a nossa salvação sempre virá do Senhor. O nosso socorro sempre virá do Senhor. A nossa resposta sempre virá do Senhor. E do Senhor virá a intervenção. Guarde o teu povo, Senhor. E abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.